Graça e paz. Temos que agradecer muito a Deus por esse dia tão bonito, né? Dia ao qual reservamos para poder estar na casa dele. Somos gratos, eu principalmente sou grato a Deus por essa oportunidade. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de trazer a palavra à igreja. Agradeço também ao pastor Ismael pela sensibilidade e instrumentalidade, tá, pastor? Para com as nossas vidas. E nessa manhã eu queria convidar os irmãos a fechar seus olhos e a gente elevar nossos pensamentos a Deus, para que Ele possa estar nos abençoando, para que essa palavra venha de encontro ao coração de cada um. Amém? Louvado seja o seu nome, meu Pai, pela oportunidade de podermos estar aqui essa manhã, oportunidade de poder trazer essa palavra que ela possa ser explanada aqui, ó Deus, com clareza, e que as pessoas que estão aqui, ó Pai, e que estão também nas transmissões lá fora, que possam também estar entendendo isso e aplicando em suas vidas. Amém e amém. Então, irmãos, todos sabem que estamos aí na série de mensagens de disciplinas espirituais, né? São disciplinas que nos tiram aí da superficialidade do relacionamento com Deus e nos levam a ter um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. E eu queria já começar aqui desafiando a igreja, para ver se o pessoal está ligado mesmo nas disciplinas espirituais, me dizerem aí quais foram as 3 passadas. Eu vou até ajudar a igreja. A primeira lição... eu pensei que ia ter que ajudar mais, pastor. A segunda mensagem foi... Estudo da... E a terceira, que vai ser fácil agora, que o Mateus trouxe semana passada, disciplina do jejum. E abrindo até um parênteses aqui, eu peguei, tá, Mateus? Muita coisa que você disse aí semana passada... E apliquei na minha vida, porque estar aqui não é fácil não, irmãos. Mas apliquei na minha vida para que Deus possa estar me guiando aqui, para que a gente possa estar entendendo da maneira mais clara possível a mensagem. Então hoje vamos falar aí da disciplina do ir à igreja, né? Uma disciplina muito importante para nós, para completar essas disciplinas espirituais. E o nosso texto-chave está aqui, não sei se os irmãos estão conseguindo ler, mas vamos ler todos juntos? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Todos nós sabemos aqui que a igreja é um projeto de Deus, amém? E sendo assim, mediante a isso, Jesus implantou a igreja na terra para que possamos dar continuidade do reino de Deus na terra. Então, mediante essa explicação, sabemos que Jesus se tornou aí o fundamento da igreja, o cabeça e aquele que mais amou a igreja, né? Isso é interessante, irmãos, porque, cara, Jesus trouxe a igreja, implantou a igreja para que nós possamos viver como igreja, e Ele foi capaz de se entregar por ela. Os irmãos têm noção da grandiosidade de ser igreja? Então, Jesus Cristo se entregou com ela. E vê se faz sentido o que eu vou falar para vocês essa manhã. Se nós somos espelhos de Cristo, se nós somos seguidores de Cristo, não faz sentido com que nós também amemos e nos entreguemos para a igreja, amém? Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. Também existe uma declaração que diz que a igreja é a esperança do mundo, que eu acho bem sucinto dizer isso. E eu também costumo pensar que a igreja é a escola da vida, né? Porque jamais encontraremos em algum outro lugar um local como esse, onde nós possamos
a aprender sobre a vida. Se você olhar em cada livro da Bíblia, temos um tipo de ensinamento para que nós, se nós seguirmos, nós seremos o quê? Prósperos, nós seremos pessoas que honramos o nome de Jesus. Então, a igreja nos compromete a fazer com que isso se aplique nas nossas vidas. Nós sabemos também, irmãos, que mesmo muitos crentes, sabendo dessas coisas, existem aqueles grupinhos. Os irmãos vão achar até engraçado que eu fiz alguns tópicos aqui relacionados a esses grupinhos da igreja que a gente convive a vida toda, ainda mais quem tem mais tempo na igreja. Quem aqui já ouviu falar do crente turista? Chega a ser até engraçado, né? O crente turista é aquele que aparece aí na igreja 1 ou 2 vezes e depois some, né? Aí depois aparece de novo aí outros dias, aí acaba sendo dessa forma. O interessante é que eu já convivi com esse tipo de crente, e tem até uma história interessante, que esse crente, o que ele faz? Ele até tenta se esforçar a estar na igreja, né? Até fala assim, eu vou, semana que vem, hoje eu não vou não, mas semana que vem eu vou dar minha palavra para você, que eu vou pegar firme com Deus, vou pegar firme com a igreja, mas acaba que vai passando o tempo, aí morre aquela vontade de novo e tudo mais. E também na igreja nós temos que lidar aí, já vimos, aquele tipo de crente dodói. Chega a ser até engraçado, né, cara? É aquele tipo de crente que a gente não pode falar uma palavra que não convém, que ele já vira a cara para você. Já tiveram esse tipo de experiência, né, irmãos? Então, cara, esse tipo de crente até já tentou fazer parte de algum ministério na igreja, mas acabou que não deu certo pelo próprio perfil que ele carrega. Eu tenho até uma história interessante, porque está filmando, eu não vou nem falar nomes aqui, porque senão fica feio para mim. Mas a igreja a qual participei, que claramente tinha um irmão lá que não sabia cantar. O dom que Deus deu para ele não era de cantar. Mas o que acontecia? O irmão chegava lá na frente, porque queria cantar. Mas para a gente não magoar aquele irmão, não ficar chato, né? E o que a gente fazia? A gente que é experiente, né, Caleb? Chegava para o rapaz da mesa lá, que abaixa o microfone dele, só para ele estar ali. Por quê? Porque se a gente chegasse e falasse claramente, pô, irmão, Deus não te deu esse dom, pior que já tentaram, depois tentaram falar e virou a cara do mesmo jeito. Mas se chegasse para esse cristão e falasse assim, pô, isso aqui não é um talento que Deus te deu e tal, ele viraria a cara. E pastor, e mais crítico ainda, ameaçava sair da igreja. Olha que crítico isso, cara. Então, é triste, mas é verdade. Temos que lidar com esse tipo de crentes na igreja. E o mais peculiar, esse aqui eu tive que buscar na internet para saber, porque é até difícil achar. É o crente 3S. Alguém já ouviu falar do crente 3S? Que é isso aí, pastor. Crente salvo, sentado e sossegado. É aquele crente e o quê? É aquele crente que o quê? Ainda usa até como base a palavra de Deus falando assim, para diminuir a igreja. Igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. Usa até a palavra, o texto bonito da palavra, né? Mas o interessante disso é que da situação a qual passamos agora, a situação de pandemia. Olha que interessante. A situação de pandemia, vamos chegar lá em março de 2020, que foi o auge mesmo da pandemia, onde as igrejas todas fecharam, todos os estabelecimentos fecharam, ficamos em lockdown, e qual a ideia do pastor? Nós fazemos a live. Aí, para esse tipo de crente, foi muito cômodo, que já era cômodo antes, né? Mas foi muito cômodo porque, é muito fácil você ligar a televisão, deixar lá a televisão, o celular, com a mensagem acontecendo, aí beleza. Aí qual que foi o segundo estágio da igreja? Foi que a igreja abriu parcialmente. E o que esse tipo de crente fazia? Eu não vou na igreja ainda não, porque tem as lives, né? Tá perigoso estar lá na igreja, então não, vou continuar aqui com as lives. Às vezes até em paralelo, deixava ali o celular falando sozinho, ia fazer outra coisa, não dava nem ideia para a mensagem.
Mas aí chegou no momento ao qual estamos agora, que a igreja está totalmente aberta, e esse crente, esse tipo de crente ainda, continua o quê? Dando várias desculpas, mas esse tipo de crente ainda participa de festas, eventos e tudo mais, mas na igreja não pode, porque aqui, eu acho que o Covid está implementado aqui, né? É até engraçado a gente pensar dessa forma. Mas, irmãos, enfim, o intuito dessa mensagem hoje é fazer com que nós possamos sair daqui entendendo o quanto a igreja é importante para nossas vidas, o quanto a igreja é importante para o nosso crescimento espiritual. E vamos aqui para a parte 1, circunstâncias que podem nos afastar da igreja. Frustração. Vamos ler todos juntos, para que os irmãos não durmam aí mediante a minha mensagem. E não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Quando Paulo escreve essa carta, irmãos, ali em Gálatas, que era uma região predominante de igrejas, ele convida a todos que não cansem de fazer o bem. Por quê? Porque frustração, cara, frustração é algo que vamos ter nas nossas vidas. Independente de qualquer lugar que tenhamos algum tipo de relacionamento, a gente vai ter frustração. E ele fala também que isso pode acontecer na igreja, né? Então devemos ser muito maduros para tratar esse tipo de situação, da frustração. E o que nada mais é a frustração? Só uma definição rápida. Frustração é quando criamos expectativas e ela não é correspondida, né? Ainda mais dentro da igreja. Eu tenho alguns exemplos para falar dentro da igreja. Pessoas criam expectativas que irão frequentar a igreja e terão relacionamentos perfeitos, sem conflitos e desentendimentos. Isso é verdade ou não, irmãos? Claro que não, né? Ou seja, como eu já disse, onde temos relacionamento, teremos frustração, teremos aí conflitos, desentendimentos, e digo mais ainda para os irmãos. Eu acho, na minha concepção, assim, que na igreja ainda é mais propício de haver algum tipo de frustração. Por quê? Porque muitas pessoas não têm realmente a sabedoria para saber que estamos aqui na igreja. Para quê? Para contribuir para o reino de Deus e para sermos servos, para servir. As pessoas ainda acham que estão aqui como voluntários, então eu devo fazer a minha vontade, somente a minha vontade. Eu vou dar um exemplo aqui, em cima do grupo de louvor, que eu tenho mais propriedade para falar. Às vezes, em cima de cada ministério, a gente tem um líder. Então, esse tipo de mentalidade, vamos colocar no grupo de louvor. O Heron ali fala ali, não vamos fazer essa parte da música, vou dar um exemplo da guitarra então, não vamos fazer aquela parte do solo não, que eu fiquei meia hora tirando, nem direta não, Heron. Não vamos fazer aquele solo não, que não vai ficar legal, é hora de dízimo, a gente tem que fazer o negócio desse jeito e de outro. E se eu não tiver esse tipo de sabedoria, o que eu vou fazer? Eu vou virar aquele crente que eu disse atrás, aquele crente dodói, né, que eu vou virar a cara pro Heron e falar assim, eu estou aqui como voluntário, por que eu tenho que obedecer a ele? Então, isso não só aplicado no grupo de louvor, mas em todos os outros ministérios que temos na igreja. Então, devemos saber lidar com esse tipo de situação com maturidade, sabendo, que eu vou mencionar isso em vários tópicos aqui, que somos igreja, que estamos aqui para contribuir com o reino, e não a nossa carne, não os nossos desejos, mas sim a igreja e ao reino de Deus. E também servimos uns aos outros. E tem um outro exemplo aqui também. Pessoas criam expectativas de que o ambiente da igreja só terão pessoas genuinamente convertidas e maduras. Isso é verdade, irmãos? Não mesmo, né? Isso é complicado porque nós temos na igreja vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que são batizadas há muito tempo, tem pessoas aqui que estão aqui todos os dias, mas muitas vezes essas pessoas que estão aqui não são genuinamente convertidas, e vice-versa também. Tem pessoas que muitas vezes não aparecem aqui na igreja e tem mais perfil de crente de quem está aqui todo dia.
Então, cara, isso é um caso que nós devemos muito estar vigiando sobre as nossas vidas, porque, infelizmente, temos esse tipo de pessoas na igreja. Tem até uma situação interessante, vou mencionar, que acontece lá no meu trabalho. Lá, relativamente, tem um grupo grande de cristãos, né? Cristãos entre aspas, que não parecem cristãos. Mas tem uma situação que acontece lá que é o seguinte, mediante de um lado tem alguns cristãos e de outro também tem muitos amigos ateus. Aí eles falam assim para os cristãos, quando eles fazem o mínimo de coisa errada, assim, né? Para ele ser crente é fácil. Ser crente relativamente é fácil para esses ateus. Por quê? Porque ele faz essas bobeiras aqui agora, só chegar domingo, pedir perdão, Deus vai perdoar, e na segunda de novo a gente faz o quê? Comete os mesmos erros. Então, por que isso acaba sendo engraçado e ao mesmo tempo ser também algo que devemos nos atentar e ser algo que devemos nos preocupar? Porque muitas vezes esse tipo de perfil de cristãos pode ter desanimado essas pessoas que se dizem ateu a realmente não querer ser igual. Porque eu vou ser igual àquele irmão que faz aquilo outro. Por quê? Sendo que eu aqui no meu cantinho estou fazendo o que eu faço e às vezes eu sou até um diferencial maior do que ele. Então temos, irmãos, que nos policiar mediante essas situações. Ainda sobre frustração, é possível que algumas pessoas não estejam aqui hoje porque estão frustradas com algum ministério ou com alguma pessoa. Isso é verdade, não é verdade? Talvez os irmãos até possam conhecer algum tipo de cristão. E também, se você ainda acha que está aqui ainda, que nunca aconteceu nada na sua vida, você ainda pode se frustrar aqui na igreja. Então, o que devemos ter? Devemos ser cristãos maduros para poder saber lidar com essa situação, porque frustração, como já dissemos, frustração é algo que pode acontecer. Onde há relacionamento, pode haver frustração. A igreja é um corpo conforme a palavra de Deus nos ensina. A maior prova de maturidade espiritual é quando o crente consegue vencer todas essas frustrações com o corpo. E temos que ter, como eu disse anteriormente, temos que ter maturidade para não olhar para as pessoas, mas sim para Jesus. Isso aqui é uma verdade, irmãos. Por quê? Porque todos nós somos falhos, né? Todos nós sabemos que somos falhos. A pessoa que está aí do seu lado é falho, a pessoa que é líder de ministério é falho, o pastor é falho, então temos que ter maturidade para saber dessa forma que somos falhos. Então, devemos orar, devemos jejuar, devemos aplicar as disciplinas espirituais como estamos fazendo aqui, para que possamos fazer com que essa maturidade possa crescer em nós, para que possamos ter uma visão mais madura do reino de Deus. E o tópico 2, a mágoa. Vamos ler juntos, irmãos? Quando vocês ficarem, não percam, apaziguem sua ira, que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Então, o segundo passo que temos após a frustração é a mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é quando permitimos que o acontecido venha para dentro de nós e consuma-nos internamente. É muito fácil nós magoarmos alguém, né, irmãos? A gente é mestre nisso. Como já disse, onde também temos algum tipo de relacionamento, também temos, além da frustração, temos a mágoa. E vou citar alguns fatores aqui que é mais comuns, né, que nós mais vemos sobre a mágoa. Quando nós fazemos alguma brincadeira sem graça, quando temos preconceitos, a nossa visão religiosa nos leva a poder magoar alguém. Acrescentei mais algum aqui, pastor, política. Quando a gente fala de política aí, você pode crer que tem crente aí que sobe pelas paredes. E também da forma que a gente fala com os outros. Esse é um fato interessante, irmãos, porque cá entre nós, assim, hoje em dia as pessoas estão sendo magoadas muito fácil.
não é mesmo? Hoje em dia, as pessoas têm levado tudo que a outra fala num extremismo absurdo. Hoje em dia, para os irmãos terem ideia como que a mágoa está tão presente, que há crianças que estão depressivas. Hein, pastor? Como que pode isso? Como que a minha mãe curava depressão no passado, né? E ainda do lado da minha casa tinha uma árvore, uma goiabeira, pastor. Cara, ela pegava aquela fio, né, a vara de... Nossa, sinto até o gosto dessa... E quando não era a vara, era também chinela havaianas. Quem que inventou isso, né, cara? E ainda, principalmente, com prego no fundo ainda, assim, para poder doer mais. Então, o que acontecia? A nossa mágoa e a nossa depressão saía desse jeito, cara. Saía desse jeito. Aí tem crianças hoje que estão depressivas por conta de bullying. Bullying, essa palavra tão falada ultimamente, né? Porque para mim, há 20 anos atrás, bullying era te colocar café. É a única coisa que eu entendo sobre bullying no passado. Mas, poxa, o interessante, cara, que além disso, tem crianças ainda que estão depressivas por conta de apelido. Quem é que já teve apelido quando era mais jovem? Pô, nem conto os meus, calma, eu vou contar daqui a pouco. O interessante, cara, é que esse tipo de extremismo está fazendo com que muitas pessoas não tenham relacionamento assim, baseado no amor, no carinho com o outro irmão. Porque qualquer coisa é motivo de virar a cara, de ter depressão, de ficar magoado, de ficar frustrado. Mas voltando ao caso aqui, quem tem aqui acima de 30 anos? Ó, tá a maioria dos irmãos aqui. É a fase boa. Quem que sente falta? Do passado, né? Então, porque, cara, voltando à parte dos apelidos aqui. Pô, na nossa época era tão comum, cara, a gente ter apelido, ó. Tem até um tópico que eu coloquei aqui. Apelido do seguinte. Quem era moreninho na época? Tinha apelido ali de Pelezinho, e quando chegava ali em dezembro, em janeiro, o pessoal pintava o cabelo de amarelo, o que fazia? O apelido era Guaraviton. Quem é que foi gordinho na infância? Fala um apelido de gordinho aí pra mim, Heron. Nossa, tinha muito, né? Rolha de poço, bolinha. Tipo, tinha vários tipos de apelidos. E as meninas, porque na época não tinha chapinha, né? É uma época bem interessante. Eu estou falando como se eu fosse muito velho, né? Pô, era 30 anos, a gente é jovem ainda. Mas quem tinha cabelo crespo, eu não vou falar duro não, senão, né, o pessoal fica crente dodói, né? Vai virar a cara para mim. Não era cabelo duro, era cabelo crespo. Então, quem tinha cabelo crespo era chamado o quê? De Bombril, Assolã, até mesmo, olha um apelido meu, para vocês terem ideia. Na minha época, pô, eu sempre tive o dente grande. Até, pô, todo mundo percebe. Mas imagina eu ali... Mas imagina eu ali com 9, 8 anos de idade, com o tamanho do dente que eu tenho hoje. Pô, eu ainda era cabeçudo ainda, mas enfim. Cara, eu era zoado de dentão, daquele coelhinho da Mônica, que, pô, perna longa também. Já chegaram a falar isso, mas não pegou tanto. Mas enfim, cara, o que acontecia? Às vezes ali, quando era galera assim, a gente trocava porrada e morria, e daqui a pouco a gente estava ali, cara, feliz da vida, correndo, brincando de novo. Mas, pô, hoje o extremismo está muito grande, cara. Esse é o problema, o extremismo está muito grande. Hoje a gente não pode falar, até mesmo na igreja, a gente não pode falar de certa maneira com irmãos, até irmãos acima de 30 anos, porque eu acho que a mídia tem influenciado muito. Os irmãos têm que parar de ver a Globo, pastor, tem que colocar aqui, cara, não é possível. Tem que parar de ver esses tipos de programa, ao qual deixa tão extremo esse pensamento nosso, porque muitas vezes a gente tem que relevar
porque, como eu já disse, e vou dizer outras vezes aqui, estamos aqui unicamente para servir, estamos aqui para viver o reino de Deus e dar prosseguimento ao reino de Deus. E dando continuidade, por pior que seja a situação desses tipos de crente que eu mencionei aqui atrás, nós temos que saber a lidar com esse tipo de crente, não se irar com ele e amá-lo. É uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade muito grande a gente amar esses perfis de crente. Mas o versículo que nós citamos anteriormente fala sobre ira, que é um sentimento que pode nos levar a ficarmos magoados. O próprio apóstolo Paulo nos aconselha a apaziguarmos nossa ira antes que o sol se ponha, para não darmos lugar ao diabo. Ou seja, o fato é que não devemos permanecer irados, porque se permanecermos irados, vamos dar lugar ao diabo. Então temos que estar aplicando as disciplinas espirituais para que a nossa vida não esteja aberta para que o diabo entre e faça morada. Dando prosseguimento aqui no passo 3, o distanciamento da missão de vida. Vamos ler também, irmãos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para os irmãos, mas isso aqui fica uma resposta com vocês mesmos. Vocês creem que vocês vieram ao mundo com um propósito? Amém? Vocês creem que a gente não veio aqui por acaso? Amém? E eu tenho algo para te dizer essa manhã, que Deus tem um propósito, nosso Jesus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. E muitas pessoas ainda têm dúvidas, que pode estar aqui no nosso meio, está na transmissão, e até em casa mesmo, tem dúvidas do seu propósito. E a igreja é o lugar onde podemos encontrar esse propósito. A palavra de Deus diz o quê? Em Atos, como lemos, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus são suas testemunhas. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito principal de vida. Então, a palavra de Deus deixa bem claro o nosso propósito. Existe alguns perfis de crentes dessa maneira que eu vou mencionar aqui. Coloquei 5 tópicos, que ainda perfil de crente que ainda não entendeu sua missão. São crentes que não possuem visão espiritual, são crentes que as propriedades da sua vida são distorcidas, são crentes que colocam a igreja na parte de baixo da sua agenda, são crentes que não encontram ânimo para se envolver com as coisas da igreja, e para completar, são crentes que quando vêm na igreja não sentem nada diferente, né? Então, a palavra de Deus diz logo mais que certa vez nosso Senhor Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então temos, irmãos, que ter muito cuidado sobre cada um desses tópicos aqui que eu disse anteriormente, para que não possa fazer parte das nossas vidas, né? Porque cada uma dessas características que eu disse, de cristão que não tem visão espiritual, não tem as propriedades distorcidas, a igreja fica em segundo plano, não tem ânimo para participar de nada, se torna real em nossas vidas quando nós não temos o foco do reino de Deus. Ou seja, quando não temos o foco do reino de Deus, a gente dá, como eu já disse, a gente dá abertura para o inimigo. Ou seja, quando não há luz, há trevas. Então, o que precisamos na nossa vida? Fazer com que Jesus entre em nossa vida, porque Ele é a luz. Então, passo 2. Para que você seja comprometido com a igreja. Não seja crítico em relação à igreja. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmo não são testemunhas de que eu disse.
eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 27 a 30. Essas palavras são de João Batista, irmãos. E quando os seus discípulos foram contar para João Batista que Jesus estava batizando as pessoas, João se diminuiu e tratou e falou de Jesus como noivo. Então, esse é um dos textos onde trata Jesus como noivo em relação à noiva, que é a igreja. Em Apocalipse, nós também encontramos esse mencionamento aqui. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos junto aos santos. Como foi mencionado nos textos, a igreja é a noiva de Cristo. Então, a igreja como noiva de Cristo, eu tenho certeza aqui que muitas pessoas ficariam aí tristes se ouvisse alguém falar mal da sua esposa ou da sua noiva, amém? E foi pouco amém aí, porque tem alguns aí que devem ouvir falar mal e ainda incrementar algumas coisas ainda, né? Mas eu creio que isso não aconteça aqui no nosso meio. Mas talvez nós tenhamos até mesmo nos encontrado em algum grupo de amigos, alguma reunião, ou até mesmo nós falando algo relacionado, algum mal relacionado à igreja, né? Então, sabendo que cada pessoa, cada ministério, cada atividade ou decisão tomada é para o reino de Deus, não só para fazer o meu ou o seu desejo, mas para o reino, que isso possa ficar bem claro para as nossas vidas. Que nós não possamos viver uma vida de comparação. Porque, às vezes, nós, vou falar assim, de maneira automática, né? Hoje em dia, com todas essas conexões que temos, lives e tudo mais, nós acabamos fazendo comparações. A igreja de fulano é legal, a igreja de Beltrano é legal pra caramba e tal. Mas a igreja nos ensina o quê? Se nós quisermos ver alguma mudança, primeiro essa mudança tem que começar em nós. Então, a palavra de Deus, entre aspas, né, diz assim: porque o dia em que você tomar a decisão e se tornar alguém melhor, consequentemente a sua igreja também será melhor. Então, isso é uma orientação do Senhor para nossas vidas. 2. Mantenha o foco nos interesses da igreja e não em suas necessidades pessoais. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 a 4. Isso é difícil, né, irmãos? Eu acho que é uma palavra onde nos exorta a verdadeira mudança do que realmente nós somos, do que realmente nós carregamos ao longo da nossa vida. Isso que lemos agora em Filipenses é uma atitude que Cristo fez e devemos imitá-lo, né? Como espelho de Jesus, nós devemos também seguir o que disse esse texto. E o que a Bíblia nos ensina? Que antes de pensarmos em nós mesmos, é necessário que pensemos no outro, é necessário que pensemos no reino, na igreja,
Então, entre aspas, também temos aqui, a igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Olha que interessante. Nós existimos como igreja para satisfazer as necessidades dos outros. Amém? Então, vamos aqui para o tópico 3. Esteja disponível para novos desafios. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Provérbios 4, 25. Quando você estiver conectado com a igreja, aí eu vou colocar mais um exemplo aqui. Não seja crente do contra. Então, quando nós estamos conectados a uma igreja, nós não podemos ser aquele crente do contra. Resistente a tudo que for proposto. Tem até um exemplo interessante sobre os ministérios da igreja. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui do Ministério de Casais, que eu não faço parte, não sei nem se o que eu vou falar aplica ao nosso Ministério de Casais aqui, mas, em geral, se aplica. Quando tem algum evento na igreja, o que normalmente é feito? É criado um grupo no WhatsApp, as pessoas que estão ali envolvidas nesse plano, nesse evento, o que fazem? Cria esse grupo e lá dentro discutem diversas necessidades. A banda que vai chamar, o pregador que vai fazer aqui, vai trazer a mensagem, a ornamentação da igreja. E, geralmente, os irmãos vão concordar comigo que nesses grupos existem as pessoas que realmente levam a sério, né? Existem as pessoas que fazem o quê? Realmente vão lá, pesquisam, dão tudo de si e jogam no grupo. E tem aquele crente do contra, né? Aquele crente que está ali como um juiz de tudo. Você joga isso, ele não gostei disso, aquela banda não é boa, o pastor que vai vir pregar não é legal, a ornamentação podia ser disso, e muitas vezes não dá nenhuma sugestão, só está ali como juiz, igual eu disse. Mas quando dá alguma sugestão, o que esse crente faz ainda? Aí vira de crente juiz para crente dodói, que faz o quê? Eu dei a sugestão, se você não gostou, então eu vou sair do grupo, porque a minha sugestão era a melhor de todas. Então, tenho certeza que os irmãos podem ter se identificado com essa história, mas são tipos de coisas que acontecem no nosso meio, né, que devemos ter sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa. Então, toda igreja precisa de novos desafios. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Pastor Carlito Paz. Ou seja, não esgotamos tudo o que temos para fazer, ainda temos muito mais a ser feito. Agora, irmãos, caminhando para o final, um tópico que eu acho muito importante, né? Não mais importante que os outros, mas que a gente deve dar uma atenção um pouco maior. Trate seus líderes com respeito e honra. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo 5,17. A palavra, irmãos, eu não sei se os irmãos têm conhecimento sobre isso, mas a palavra pastor é uma palavra até que contemporânea, porque no passado, quem trazia a mensagem aqui na frente era chamado de presbítero ou bispo. Então, se os irmãos quiserem chegar aqui para o pastor e chamar ele de bispo, pode, né, pastor? O Elinho sabe disso. Mas, enfim, a igreja é responsável por cuidar do pastor, né? A gente esqueceu que o pastor Ismael está aqui agora, mas cada um dos irmãos tem percebido que você tem honrado seu pastor? Faça essa pergunta aí para você mesmo essa manhã. Você tem percebido que você tem valorizado o pastor e tudo que ele faz por nós? Porque muitas vezes
nas nossas vidas, nós, como, mais uma vez, colocando o fato da internet estar muito presente, as lives estão muito presentes, nós endeusamos o quê? Aquele pastor que a gente vê na internet. Caraca, pastor Cláudio Duarte, é um exemplo. Que pastor bom. Nossa, pastor Silas Malafaia. Que pregação, cara. Mas, às vezes, o que a gente faz? Às vezes, a gente não dá valor para quem está perto. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o melhor pastor é o seu pastor, o melhor pastor é o meu pastor. Por quê? Porque naquele momento que você mais precisa, você vai se recorrer a quem? Você vai tentar mandar uma mensagem lá para o Cláudio Duarte, duvido que ele vai te atender. Eu duvido. Mas o seu pastor está de pronto. Quando ali está aquele casal ali jogando prato para um lado, prato para o outro, o pastor, aí você chama o pastor está lá desviando de um prato, desviando do outro, mas ele está ali, cara. Sabe? Ele está ali pronto a fazer, a conversar com você, a restituir seu casamento, a fazer o quê? A fazer com que a sua família seja algo valoroso para você. Então, é interessante que nós possamos dar esse valor ao nosso pastor, porque é ele, cara, é ele que vai estar ali quando você mais precisar, é ele que vai acordar de madrugada lá e te chamar para tomar um café quando você mais precisa, né, pastor? Então, é interessante que nós demos esse valor ao nosso pastor. E a Bíblia nos ensina isso, a dar dupla honra. O que significa dupla honra? Seria a honra em dobro para quem está aqui. Então, se você percebe que o seu pastor, né, isso aí é mais pessoal da transmissão, você percebe que o seu pastor é um pastor que na sua pregação, ele realmente é fiel à palavra de Deus, então devemos orar, devemos honrá-lo, né? Então, que possamos ter essa visão sobre o nosso pastor. E indo para a conclusão, o nosso pastor Ismael costuma dizer que cada um de nós somos templo, a habitação do Espírito Santo de Deus, mas nenhum de nós é igreja sozinho, né? Isso é uma pura verdade, porque a palavra de Deus diz o quê? Que somos membros, e não existe um membro fora do corpo que funcione, não é verdade? Então, devemos o quê? Estar aqui essa manhã com essa mentalidade, e que eu espero que em nome de Jesus, essa mensagem que eu trouxe hoje possa falar diretamente ao teu coração, porque como eu disse do começo ao fim, e ainda continuo dizendo, que estamos aqui com o foco no reino, estamos aqui para servir, estamos aqui para nos manter dispostos ao que for pedido pelo nosso pastor, ao que for solicitado. Então, irmãos, não faça corpo mole. Quando houver algum tipo de evento na igreja, se proponha. Se você tem algum dom aí escondido, até mesmo que a gente não sabe, que você queira fazer, chega, fala para algum ministério, fala para o pastor, mas que você possa estar ciente de que estamos aqui prontos a atender o reino, e não possamos ser esse tipo de crente que eu passei aqui, né? E eu ainda acho, pastor, que a palavra de Deus diz assim, que quem está aqui na frente, o pastor, merece dupla honra. Eu acho que merece tripla honra, quadrupla honra e tudo mais. Porque para aguentar, cara, todos esses exemplos de cristãos aqui, o pastor tem que ter muita oração. Essas disciplinas têm que estar ali, ó, fininha ali aos propósitos de Deus, porque é difícil. Nós todos sabemos que é difícil. Amém, igreja? Então, que isso possa estar nos nossos corações.